Hoje iremos falar com vocês sobre a relação que existe direta entre empresas familiares e projeto de vida. Você sabia que para pensarmos num processo de sucessão empresarial, é importantíssimo que os fundadores ou as gerações que estão tocando aquela organização pensem de forma clara, honesta, sobre os projetos de vida pessoais e das outras pessoas também que estão envolvidas. Caso contrário, pode ocorrer um processo de frustração enorme e as pessoas ficarem com uma expectativa sobre os outros acima daquilo que ela pode fornecer e, ao mesmo tempo, as pessoas podem se sentir pressionadas de ter que cumprir uma trajetória numa sucessão de empresa familiar e não se sentir realmente envolvida em função do seu sonho. É sobre isso que iremos comentar com você neste momento, neste vídeo. Agora o seguinte, para poder falarmos sobre essa relação entre empresa familiar e projetos de vida, eu gosto sempre de reforçar, mas afinal de contas, o que é uma empresa familiar? Uma empresa familiar, vamos falar assim, não existe uma definição única. Existem alguns conceitos que diversos autores colocam. Os principais conceitos, eles norteiam o seguinte: empresa familiar é aquela em que possui uma gestão realizada pelos membros da própria família, que também são os acionistas. Alguns autores acreditam que a empresa familiar ela é caracterizada porque ela consegue transpor os valores da família para dentro da organização. Outros autores consideram que empresas familiares são aquelas que se estruturam tendo como foco, como base, as relações dos membros da família, trabalhando sobre ela. Só ter pessoas familiares, donas, vamos falar assim, proprietárias, acionistas, num contrato social, mas que a gestão não é realizada pela família, pelos membros da família, isso não é considerado uma empresa familiar. Podemos dizer que já é uma empresa que foi profissionalizada com terceiros. Então, iremos utilizar como conceito da nossa fala de hoje a empresa familiar, que pensa, que planeja a inserção dos membros da família na gestão da organização. E é sobre isso que iremos comentar e fazer a relação com a questão do projeto de vida. Porque aquela empresa familiar, quando ela foi fundada pelo seu fundador, o fundador teve um sonho, teve uma idealização, ele pensou de fazer uma coisa para ele e, obviamente, se ele colocou depois a família para trabalhar, ele também pensou de alguma forma beneficiar as outras pessoas da família. Ele teve uma história totalmente envolvida da sua família e da sua vida pessoal muito relacionada com a própria história da empresa. Então, quando a gente olha para uma empresa familiar, é muito comum você ver uma interseção enorme na relação do fundador com a sua própria história de vida e com o envolvimento, muitas vezes, da família dentro da organização. É nesse contexto que a gente vai discutir como que relaciona o projeto de vida do fundador com o projeto de vida dos demais membros da família e como que isso pode convergir favoravelmente ou não. E se não convergir favoravelmente para a manutenção da própria organização, é muito importante que os fundadores, que as pessoas que estão tocando aquela organização, repensem suas estratégias para não criar problemas nem para a família, nem para a gestão da empresa e nem para o controle acionário daquela organização. E quando nós falamos sobre empresas familiares, outro elemento que eu gosto sempre de demonstrar, você sabia que 95% das empresas no Brasil são empresas familiares? E eu gosto de ressaltar isso para colocar a importância que as empresas familiares possuem na própria economia do nosso país, da nossa sociedade como um todo. Ela é importante porque ela gera empregos, ela é importante porque ela tem uma função social, ela é importante porque ela gera inovação no próprio mercado. Então, esse ambiente de empresas familiares, ele é enorme e ele é pouco discutido nas questões, inclusive, que eu vou colocar aqui. Por quê? Porque muitas vezes a empresa familiar, ela vela, ela esconde
as suas questões, as suas problemáticas. E muitas vezes essas problemáticas só vão aparecer fortemente quando o fundador falece. E a gente não pode esperar o fundador falecer para pensar em fazer uma gestão adequada dentro de uma empresa familiar. Até porque nós estamos falando de 95% das empresas do Brasil. E se a gente pensa no mundo, estamos aí entre 60% a 80% das empresas do mundo. Então, o impacto econômico é muito alto. É preciso cada vez mais trazer para o âmbito da consciência essa discussão da empresa familiar. Vai discutir questões internas da família? Vai. Isso vai aparecer. Vai discutir questões internas da gestão da empresa? Também. Mas tudo isso é no sentido positivo. Porque quando eu trago à tona as questões para serem discutidas, eu posso pensar em resolvê-las. Quando eu deixo aquilo lá escondido e não trato de uma forma transparente, mais aberta, na verdade, eu só estou camuflando o problema. Então, eu gosto de ressaltar o percentual de empresas familiares que existe no Brasil e no mundo exatamente para demonstrar o tamanho da responsabilidade que é você, dono de uma empresa familiar, ou você que está na gestão ou passando por um processo de sucessão. Os assuntos têm que ser discutidos abertamente, com transparência. Se você não conseguir, procura um apoio para fazer uma mediação nessas discussões. E aí eu também recomendo, conforme a própria literatura, conforme outros cursos que eu já fiz sobre empresas familiares, por sinal, é sempre bom e recomendado que você tenha dentro das discussões da empresa pessoas externas, porque as pessoas externas elas não estão envolvidas com as causas emocionais nem da empresa e nem das questões da família. Ela acaba sendo a pessoa que vai mediar os interesses e as relações, pensando de uma forma que harmonize sempre a relação de gestão da empresa, da família e do controle acionário da própria organização. O melhor dos mundos é que tudo se mantenha de forma harmônica. Mas vale ressaltar, manter tudo isso de forma harmônica não quer dizer que todo mundo está junto dentro do processo da própria empresa familiar e do controle acionário. Claro que isso é uma questão de maturidade. E é sobre isso também que a gente fala da relação com o projeto de vida. Agora eu quero passar mais um outro dado importante para vocês. Vocês sabiam que de cada 100 empresas familiares, apenas 30 sobrevivem na segunda geração? E apenas 15 sobrevivem na terceira geração? E apenas 4 sobrevivem na quarta geração? Olha só, o processo de fechamento de empresa familiar é muito elevado. Mas quer uma informação boa? Vamos falar assim, essa temporalidade de sobrevida de uma empresa familiar corresponde à própria sobrevida das organizações na sociedade como um todo, no mercado. Até porque mais de 95% no Brasil são empresas familiares e no mundo chega de 60% a 80%. Agora, o que a gente pode fazer para que chegue na segunda, na terceira, na quarta geração dos sucessores, para que eles possam estar aptos para ocupar o seu espaço? Lembre-se, sucessão é diferença de herança. Um bom gestor de uma empresa familiar, ele vai organizar a sua sucessão empresarial. E diga-se de passagem, não necessariamente com os membros da família. Cada vez mais a gente tem visto no mercado as empresas colocando seus funcionários para ser sócio. Porque às vezes os membros da família não têm interesse de entrar na organização e não têm perfil para entrar na organização. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a empresa familiar ela não pode ser um celeiro de guarda de várias pessoas incompetentes. A empresa ela tem que ser um local onde as pessoas sobrevivem no mérito do que consegue de fato produzir, no mérito em relação à contribuição para a própria empresa. Mas não vou colocar meu filho para trabalhar aqui porque ele não consegue arranjar emprego em nenhum lugar. Então, coloca lá ele no lugar. Você está prejudicando a empresa. E diga-se de passagem, você está prejudicando o seu próprio filho. E não é assim que você vai conseguir fazer uma valorização profissional do seu filho.
nessa perspectiva de pensar a sucessão empresarial, a gestão da empresa familiar versus projeto de vida, um outro aspecto que é super importante falar é sobre a relação das expectativas. Por exemplo, quais são as expectativas do fundador para com ele próprio? É muito comum na personalidade, na atitude daquela pessoa que criou uma empresa do zero e que saiu fazendo toda uma construção e que deu certo. É muito comum que a pessoa tenha, assim, um ego elevado, que se sinta muito poderoso, porque de fato foi e de fato é. Fazer uma empresa do zero e fazer com que ela dê certo não é para qualquer um, você concorda? Tem muitas pessoas que tentam fazer uma empresa e não conseguem. Então, assim, é importante pensar nas expectativas das pessoas, nas suas personalidades, na sua vaidade. Então, o fundador tem sim uma expectativa para com ele próprio. E no momento em que ele percebe que ele deu certo, ele vai se cobrar cada vez mais para dar mais certo ainda, para que a sua empresa sobreviva. Aí o que acontece? Vamos supor, esse fundador, ele casou, teve seus filhos cresceram, muitas vezes ele tem a expectativa que seus filhos entrem na organização. Aí é que vem a questão. Será que o fundador está preparado para receber o seu filho? Porque se ele tem esse ego, muitas vezes inflado, será que ele não vai se sentir ameaçado com a entrada do filho? Vai que o filho vai ser melhor do que ele? Então, olha que interessante. Ele, muitas vezes, deseja que seus filhos venham trabalhar com ele, mas na hora que o filho entra para trabalhar, o bicho pega. Porque às vezes ele não está preparado emocionalmente para fazer a cessão, para passar o bastão. E óbvio que ele também tem medo, porque ele, afinal de contas, ele fez o negócio dar certo. Ele fez as coisas acontecerem. E aí, como é que vai ser passar para um outro que não teve a experiência, a trajetória que ele mesmo passou? Então, é preciso analisar as expectativas do fundador para com ele, do fundador para com o outro que vai entrar. Pode ser, vamos lá, que a expectativa dele para com o filho seja altíssima. E aí pode também criar um problema, porque pode ser que o filho não corresponda à expectativa do fundador, do pai, da mãe, enfim. E pode ser que o filho tenha uma outra expectativa para consigo próprio. Então, é preciso pensar sobre as expectativas, porque projeto de vida é individual. E o fato de você ter se dedicado anos à sua vida, ter ralado, passado sufocos, não significa que isso vai ser reconhecido e desejado pelos seus sucessores. E é preciso se preparar para isso, porque senão você vai criar uma desarmonia sua em relação ao outro. Então, olha só, eu preciso pensar na expectativa do fundador em relação a si próprio, do fundador em relação ao seu sucessor, e aí eu coloquei mais um componente, a expectativa do sucessor para consigo próprio. Aí nós vamos verificar se existe uma compatibilidade. Toda vez que a gente for pensar em projetos de vida e relacionado com a sucessão familiar, eu preciso amarrar a questão das expectativas, para que não fique uma desarmonia nas relações. Porque nem sempre os filhos desejam continuar o sonho do pai. Nem sempre os filhos desejam fazer exatamente o que o pai produziu, criou. É muito comum, às vezes, um grande empresário, um industrial, o filho optar em ser médico. E aí, para a família, que precisava de pessoas para substituí-los, os fundadores, fica extremamente chateados. Por quê? Porque aquele filho está optando por uma profissão que não tem nenhuma relação com a empresa que foi criada. E aí, como é que fica? Você vai impedir que seu filho siga uma carreira porque não está associada à carreira que você criou para você próprio? Então, é preciso falar sobre isso com a família, é preciso falar com os membros que vão estar participando de um processo de sucessão sobre isso. E quando eu falo que herdeiro é uma coisa e sucessor é outra, por quê?
O sucessor é aquela pessoa que você prepara para ocupar uma determinada situação e vaga. O herdeiro, infelizmente, é aquele que vai herdar tudo que você construiu porque você morreu. Então, a herança, ela acontece de forma natural, automática, pela própria legislação. Aqui no Brasil, sabemos que os herdeiros diretos, os filhos, digamos assim, eles têm acesso a 50% de tudo que foi construído do patrimônio de uma pessoa. Isso é determinado pela lei. Só que isso não pode ser discutido e não deve ser discutido no momento da morte. Isso tem que ser discutido antes, porque você tem que pensar na formação dos sucessores e não de herdeiros. E tem que se preparar, porque pode acontecer de que você não tenha ninguém na sua família que queira lhe suceder. E o que eu tenho visto também demais, aí eu já não sei se o problema também é geracional, o momento da sociedade. Eu já tenho escutado vários filhos falando, na hora que meu pai morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é vender a empresa. Ontem eu estava numa reunião com uma cliente e ela falando exatamente que o filho está falando isso. O pai tem 15 lojas na área da construção e falou, pai, o filho não quer trabalhar com o pai, mas falou já para o pai, quando você morrer, a primeira coisa que eu vou fazer é vender as lojas. Então, é chocante demais para quem escuta isso do filho. Por quê? Porque, obviamente, que a construção desse patrimônio foi difícil, mas não é a dor que o filho sente e nem é o desejo do filho. E o filho não é obrigado a cumprir a trajetória do pai e muito menos de continuar ou muito menos de triplicar. Então, é reforçando essa questão que a gente está objetivando falar sobre projeto de vida versus empresa familiar. Outra coisa que é importante falar é sobre a expectativa do filho em relação ao pai. Só voltando, falamos sobre a expectativa do fundador para com ele próprio, a expectativa do fundador para com o seu sucessor, filho ou filha, a expectativa do filho ou filha para consigo próprio e a expectativa agora do filho para com o seu pai. Alguns, eu já vi também isso em organizações em que o filho entra para trabalhar e a primeira coisa que ele diz é o seguinte, pai, agora quem vai mandar sou eu. E será que o pai está a fim de abrir mão para isso? Ou não, o filho vai dizer, não pai, eu quero que você continue aqui do meu lado me apoiando. Será que o pai quer continuar apoiando o filho? Eu também já vi situações em que o pai falou o seguinte para o filho, olha, chega, eu não aguento mais, eu cansei, você já está crescido, você já está formado, se vira, toca a empresa. O que eu quero é todo final do mês, X mil reais na minha conta, você que toca. Mas será que essa era a expectativa do filho em relação com o pai? Será que ele não queria o apoio do pai? Será que ele não queria uma assistência mais próxima? Então, é importante também verificar essa questão da expectativa do filho para com o pai. E você que está me assistindo, como é que estão essas relações de expectativas? Você acredita que a expectativa sua está compatível com a do seu sucessor? E como é que está o sucessor em relação a ele próprio? Faz essa conversa. A melhor forma de você pensar sobre o nosso assunto de manutenção da empresa familiar é conversando com as pessoas envolvidas. E sempre tem solução. Não esquece que se você não encontrar um membro na sua família para incorporar essa organização, uma grande alternativa é valorizar esses funcionários que trabalham com você há anos, que se dedicam há anos para a empresa. E aí o que você vai ter que fazer? Fazer toda uma construção, um preparo e formular no final um documento chamado Acordo entre Acionistas. Pensa nisso, porque essa é uma grande alternativa que pode acontecer para as empresas familiares. Claro que uma outra alternativa é quando você pega aquela empresa e vende para terceiros. Você fica com o dinheiro e vai viver a sua vida. Isso também não está errado. Qualquer decisão em relação à empresa familiar, é bom e importante dizer para vocês que não existe uma regra. Dicas de passagem, não existe uma receita. Cada família é uma família, cada empresa é uma empresa
E cada, vamos falar assim, empresa familiar tem a sua história e os seus valores. O importante é que as decisões sejam tomadas de uma forma participativa e de uma forma que não crie problema para outras pessoas. Mas, afinal de contas, quando a gente fala sobre essas questões, e o que eu quero chamar a atenção, qual é a relação que existe entre empresa familiar, sucessão e projeto de vida? Eu acho que você já deve ter pescado todas as possibilidades. É exatamente isso, porque existe sim uma relação direta entre projeto de vida e a empresa familiar. Aí eu volto uma pergunta para você refletir. Você sabe quais são os seus grandes sonhos? Você tem claro o que é que você quer para você daqui 5, 10, 15 anos? Se não sabe, já está na hora de saber. Porque, lembre-se, para falar de empresa familiar e sucessão, é preciso que a gente sempre fale de um assunto muito delicado, que chama-se morte. Qualquer um de nós morremos a qualquer hora. E eu preciso pensar, como que vai ficar a minha família? Como que vão ficar os funcionários que trabalham comigo? Como vão ficar as famílias dos funcionários que trabalham comigo? É muita responsabilidade do empresário. O empresário não pode pensar só nele. Ele tem que imaginar e pensar em toda a cadeia que está envolvida com ele, que também não são só os funcionários. Tem os fornecedores, tem uma série de pessoas que são beneficiadas pelaquela organização. Então, você tem uma responsabilidade enorme sobre o teu projeto de vida e o sucesso da empresa. Então, pense, é preciso um momento para parar, para refletir, para se organizar em função do seu projeto de vida. E você tem que ter claro quais são as minhas metas e meus objetivos para os próximos anos. Eu estou colocando 5, 10, 15 anos, mas pode colocar 20, 30 anos. E você tem que pensar lá na frente para começar a atuar agora, já se organizando. É tanto que a gente costuma falar sobre esses assuntos, não existe o fim, só existe o começo. Comecei a tocar nesse assunto daqui para frente, pronto. É só isso que existe. Da mesma forma que você vai ter que pensar sobre esses passos, né, o que você quer atingir lá na frente, outra variável que é importantíssima você discutir com você, para depois discutir com os membros da família. Quais são os seus valores pessoais? O que você não abrirá mão em função dos seus valores pessoais? Honestidade, respeito, ética para com as pessoas, confiança. Porque o que mantém as relações pessoais e as relações profissionais está muito mais fundamentada na relação dos valores pessoais do que qualquer outro elemento material. O que sustenta os relacionamentos em qualquer âmbito é a relação dos valores. Muitas vezes você vê pessoas bem diferentes se relacionando. E aí você fala assim, como é que aquelas pessoas dão certo? Quando você vai se aproximando e conhecendo melhor, é porque elas têm bases de valores iguais. Isso não significa que tem, vamos falar assim, mesmo comportamento ou mesma história de vida. Não tem nada a ver. O que sustenta as relações são os valores. E aí vai uma pergunta. Será que os seus valores estão sendo compatíveis com os valores dos membros da família que vai fazer a sucessão? Porque precisa ser compatível. Você vai falar assim, nossa, Sânia, os valores dos meus filhos são os mesmos valores que os meus. Será? Se você, de repente, coloca sobrinhos na sua empresa para trabalhar ou para ser sócio, será que eles possuem os mesmos valores? Então, vai aí mais uma dica para você. Sobre a perspectiva do projeto de empresa familiar, pensa o que você quer para os próximos anos. E em seguida, já coloca no papel, de forma escrita, ou no computador, quais são os seus valores que você não abre mão. E, se possível, conversa com as outras pessoas que vão participar dessa empresa. E pergunta a mesma coisa, quais são os seus valores. Baseado nessa discussão, procura ver se são valores compatíveis. Se forem, ótimo. Se não forem, abre uma discussão. De repente, existe uma mudança de crenças
em relação a esses valores, tá? Outra coisa também que é super importante nessa perspectiva de empresa familiar versus projeto de vida é discutir o seguinte: a missão da pessoa. Afinal de contas, qual é a missão pessoal que você possui para com a empresa e para com a sua própria vida? Será que elas são compatíveis em termos de razão de existir em relação aos outros membros da família? É preciso ter compatibilidade para que as coisas continuem de uma forma adequada. Não estou falando que tem que ser igual. As missões não vão ser iguais. São pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com momentos de vida diferentes. Mas tem que ter pontos de interseção para fazer com que seja possível de forma efetiva a sucessão do processo da empresa. E lógico, aquilo que tem que ser melhorado sempre. A melhoria contínua, típica dos programas de qualidade total, elas são inerentes, compõem uma filosofia de vida. Então, se eu estou disposto a conversar com as pessoas envolvidas, eu preciso fazer essa compatibilização. Lembre-se, o teu percurso de história de vida não foi e não será igual ao percurso de história de vida dos seus filhos. Provavelmente, os seus filhos se beneficiaram de uma conquista sua e não própria deles. E aí, concorda que já são momentos da própria vida totalmente diferentes? E pode ser que, em função dessas histórias de vida diferentes, existam caminhos diferentes. E o que é importante em tudo isso é existir o respeito. O respeito pelas pessoas, porque as pessoas têm que ter direito a cumprir o seu projeto de vida. Aí você me pergunta assim, e como é que faz com aquele filho que deseja cumprir uma atividade totalmente fora? Vou pegar no caso do médico, que não quer exercer nenhuma atividade dentro da empresa, e a empresa é uma indústria que não tem nada a ver com relação com a área da saúde. Como é que a gente faz com isso? Primeira coisa é respeitar a pessoa, aceitar isso da pessoa. E o outro é apoiá-la, porque pode muito bem que aquele projeto de vida dela, aquele caminhar que ela quer percorrer, pode ser maravilhoso. Pode talvez não ser tão grandioso quanto o que você construiu, mas pode ser maravilhoso. Então, uma dica que eu dou é o seguinte: imagina um cara do profissional da saúde, se formou em medicina. Quando ele se forma, ele vai colocar o consultório, ele vai colocar a clínica dele, que vai colocar um hospital, não interessa. Mas se ele tiver condições, vocês podem ser os grandes apoiadores desse novo projeto e serem os investidores. Agora, a dica que eu dou é o seguinte: não vai investir só para investir. Pede um plano de negócio. Olha, você quer colocar uma clínica? Bacana, vamos montar aqui um plano de negócio. Vamos ver se esse negócio é um negócio rentável. Vamos fazer uma análise do valor do investimento, até para saber se temos condições de entrar na sociedade desse negócio, de colocar dinheiro. Então, tudo é uma questão de pensar como apoiar o outro. A única dica que eu dou nesse sentido é: não apoie só por apoiar. Apoie de uma forma racional. Eu já vi situações de empresa familiar em que um filho queria colocar um negócio e porque queria que o pai colocasse dinheiro. Só que aí o pai falou assim para mim: Sâmia, ele já colocou 3 empresas. E 3 empresas deram errado e ainda deram um enorme prejuízo. Eu não quero colocar dinheiro de novo na 4ª vez. Aí eu peguei e falei assim para ele: então vamos fazer o seguinte, pede para ele montar um plano de negócio do 4º negócio. Posso ajudar você a fazer a análise, porque aí eu venho de fora, vou fazer um estudo com ele da viabilidade do negócio, vou fazer a validação e dou uma opinião junto com a família. Sabe o que aconteceu? O filho, quando soube que ia ter uma pessoa de fora, sem envolvimento familiar, e que ia, inclusive, apontar se aquele negócio valeria a pena ou não o pai colocar dinheiro, ele desistiu de apresentar o projeto para o pai. Por quê? Se era uma ideia boa, se era uma ideia bacana ser discutida, ele não tinha que ter desistido de apresentar para o pai. Pelo contrário, ele poderia e deveria apresentar para o pai e de imediato já falar: estou aberto para qualquer
reformulação nesse projeto, a gente mudar o projeto, para ver se o projeto vale a pena. Ou o contrário, estarei aberto. Se vocês, como investidores, que seriam no caso a própria família, acharem que esse projeto não é um bom negócio e eu optar por não fazer o projeto e buscar um outro projeto. Afinal de contas, o dinheiro, para entrar no negócio, ele tem que fazer sentido. Sentido, inclusive, econômico, não é só sentido emocional. Tem que fazer sentido econômico. Porque é importante falar que na família, a gente quando trata os nossos filhos, a gente trata no pé da igualdade. Quero dar o mesmo amor para o meu filho A e para o meu filho B. Quero dar a mesma escola para meus dois filhos. Eu quero dar a mesma oportunidade do curso de inglês e assim vai. Eu trato com um sentimento de igualdade, para não criar uma diferenciação entre eles. Só que quando a gente pensa lá na empresa, não é o afeto que deve decidir, é a razão. É óbvio, nós somos seres humanos e quando a gente fala de gestão de empresa familiar e de gestão, seja de empresa familiar ou não, é lógico que existe a relação emocional e a relação afetiva, mas a decisão não deve ser baseada por aí. A decisão tem que ser uma decisão racional para não colocar em risco o próprio negócio. E óbvio que isso também exige um elevado grau de maturidade. Então, eu vou deixar aí para vocês uma dica. Se você pensa na sucessão da sua empresa, para que sua empresa tenha uma longevidade, elabora, junto com as pessoas da família, seus projetos de vida. Se você achar complexo, difícil, trabalhar isso com a sua própria família, contrata um profissional externo, uma pessoa mais imparcial, para conversar isso com os membros da sua empresa familiar. E aí, você vai poder ter um apoio de uma pessoa de fora para ajustar essas relações, esses interesses, sem comprometer toda a conquista que você teve ao longo de toda a sua vida. Nesse sentido, né, da história de vida, em relação ao projeto de vida da empresa familiar, eu ainda vou querer deixar para você algumas reflexões. Afinal de contas, como é que você gostaria de ser lembrado? Você quer deixar algum legado? E outra pergunta muito importante. O que te faz feliz nesse contexto da empresa familiar, da família, da gestão, do patrimônio que você construiu? O que te dá entusiasmo? Analisa essas perspectivas, porque isso vai te fazer repensar o teu posicionamento e das outras pessoas também, que vai ser envolvida nesse processo de gestão da empresa familiar, sucessão. E também procura perguntar para essas pessoas: fulano, o que te faz feliz? O que te deixa entusiasmado? Como você gostaria de ser lembrado e percebido e valorizado pelos outros? Isso é muito importante, por quê? Porque você vai estar dando um olhar empático, você vai estar entrando na perspectiva do outro para entender sobre a ótica do outro. Isso vai fazer uma diferença nos relacionamentos e na sua expectativa, e na expectativa do outro. Então, para fecharmos o nosso momento de hoje, eu quero ler para você uma poesia de um poeta árabe, Khalil Gibran, que ela é belíssima. E eu vou ler para você e você me acompanha com a leitura, com a própria poesia que vou colocar aqui no nosso vídeo de hoje. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós.
porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Com tudo que apresentamos para você nesse vídeo de hoje, e aí, o que mais te marcou? O que mais chamou a sua atenção? Está preparado para pensar no seu projeto de vida versus a empresa familiar? E está preparado para fazer toda essa análise do seu projeto de vida versus o projeto de vida dos membros que você conta para fazer parte